Senhor, crianças! Tudo bem com vocês? Infelizmente, hoje a tia não pôde trazer o Zezinho, mas quem sabe na próxima aula a tia traz ele, hein? Então, como vocês sabem, a última lição foi a última lição do trimestre passado da revista. Nós começamos hoje uma nova revista. Tia vai deixar uma foto aqui da nova revista. Olha o tema dessa nova revista. Meu amigo Jesus! Olha que tema lindo! Nós vamos aprender nessa lição sobre a vida de Jesus. Quem lembra o que nós aprendemos na lição passada? Na revista passada estava falando sobre o tema A Casa do Meu Amigo. Nosso amigo Jesus, então, é a casa do Papai do Céu, que é a igreja. E nesta lição, como a tia falou, vamos aprender sobre a vida de Jesus. Nós vamos aprender por que Jesus teve que vir na Terra, o que ele fez aqui na Terra, quais foram os milagres que ele operou, por que ele teve que morrer. E vocês sabem que ao terceiro dia, o que aconteceu? Ele ressuscitou, isso mesmo. Então nós vamos aprender toda a vida de Jesus, toda a trajetória de Jesus aqui na Terra. E vocês sabem que é muito importante nós sabermos disso? Porque Jesus veio aqui na Terra para nos dar o exemplo. Exemplo do que fazer, de como agir, o que não devemos fazer, para nós podermos fazer tudo o que Jesus fez. Porque se nós fizermos tudo o que Jesus fez, nós voltamos a ficar mais conectados com o Papai do Céu. Jesus veio para trazer essa conexão com Deus. Olha que lindo! Então, vamos começar a nossa lição. Nossa lição está no livro de Lucas. Na revista passada, nós aprendemos a importância de ler a Bíblia. Então, toda criança que já sabe ler pode pegar a sua Bíblia, abrir no capítulo de Lucas, versículo 1, capítulo 26 ao 36. Crianças que ainda não sabem ler, pode pedir para papai e mamãe para estar lendo. É muito importante lermos a Bíblia, não é? Então, vamos começar a nossa escolinha com uma oração primeiro, antes da nossa história, tá bom? Vamos lá. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos feito, por estar nos guardando e nos livrando de todo mal, nos guardando do coronavírus. Nos livra desse mal, Senhor, para que possamos voltar a habitar na casa de Deus, da igreja, para podermos ouvir a palavra de Deus lá na sua casa. Fala conosco hoje através desta história, Senhor. Fala conosco através da tua palavra. Enche cada criança com o teu Espírito Santo. Nós te agradecemos por tudo. Amém! Então, a nossa lição de número 1 tem por título: Um anjo veio anunciar o nascimento do meu amigo. Quem é o amigo dessa revista? Nosso amigo Jesus. Então quer dizer que um anjo que veio trazer o anúncio de que Jesus estava vindo. Nós vamos aprender mais sobre como foi este anúncio. Mas antes, vamos para o nosso textuário, que também está escrito no livro de Lucas, no capítulo 1, versículo 47, que fala assim: O meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador. Lucas, capítulo 1, versículo 47. Vamos repetir? O meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador. Nossa, que versículo bonito. Fala que Deus é o nosso Salvador. Mas de que Deus está nos salvando? De que Deus nos salvou? Então, vamos entender melhor esse versículo? A tia trouxe aqui um quadro para vocês entenderem melhor. Vamos lá. No início, Deus criou o céu, Deus criou a terra, Deus criou o mar, Deus criou os animais terrestres, os animais marítimos, os animais que voam nos céus. Deus criou também eu e você. E quem sabe quem foi o primeiro homem e a primeira mulher que Deus criou? Deus criou primeiro
Adão e Eva. Isso. E Deus amava tanto Adão e Eva, Deus ama tanto a criação dele, Deus ama tanto, que Deus ficava lá, ó, bem juntinho mesmo. Vocês sabiam que Deus ia ao Jardim do Éden todos os dias para conversar com Adão e Eva? Olha que privilégio que Adão e Eva tinham, ficar pertinho assim de Deus. Deus ia lá todo dia conversar com eles, pessoalmente assim. Que privilégio, hein? Então, mas aconteceu que o inimigo tinha inveja de Deus, ele queria ser maior do que Deus, melhor do que Deus. Ele não gostava dessa conexão que Deus tinha com Adão e Eva. Ele tinha inveja. Aí ele mandou aquela setinha do mal. Ele mandou uma sementinha. E olha o que aconteceu com essa sementinha. O inimigo enviou o pecado. E o pecado nos separou de Deus. Deus que estava lá sempre pertinho, agora nós nos separamos de Deus. O pecado faz com que nós nos afastemos de Deus. Nós que estávamos aqui conectados com Deus, quando pecamos, nós nos afastamos de Deus. Porque Deus é santo, Ele não habita no meio do pecado. E quando pecamos, nós ficamos longe de Deus, do nosso Pai, do nosso Criador. Que triste, hein? Mas Deus também não gostou do que aconteceu. Deus teve um plano perfeito. Ele nos ama tanto, mas tanto, que Ele teve o plano perfeito para destruir o inimigo e tirar o pecado do mundo. Sabe qual era esse plano? Está escrito, Deus foi falando isso a Bíblia inteira. Está escrito em Isaías e em Miqueias, que da semente da mulher nasceria um que destruiria o pecado. Da semente da mulher nasceria um que destruiria o pecado e salvaria o mundo. Olha que lindo esse plano de Deus. E quando Jesus morreu na cruz para nos lavar do pecado, quando pedimos perdão, nós voltamos a estar conectados com Deus. Nós voltamos a ficar aqui bem pertinho de Deus, porque quando Jesus morreu na cruz e nos lavou com seu pecado, nós estamos limpos do pecado e agora nós podemos voltar a ficar juntinhos com o Papai do céu. Olha que linda essa história! Deus pensou nisso desde o início da criação. Então, vamos aprender agora a nossa história que fala sobre o anjo veio anunciar a vinda de Jesus. Na cidade de Nazaré, havia uma jovem chamada Maria. E Maria estava noiva de um rapaz chamado José. Certo dia, Maria estava na sua casa e um anjo apareceu para ela. Imagina que surpresa! Um anjo aparecer assim para você? Maria até ficou assustada. Nossa, um anjo! E ainda o anjo veio para ela e falou que ela estava grávida e que ela conceberia um menino que teria o nome de Jesus. Aí é que ela ficou mais assustada ainda, porque na Bíblia nos fala que para termos uma família, para termos um filho, homem e mulher devem ser casados. E ela ficou assustada, ela pensou assim, mas eu nem sou casada, como que eu vou ter um filho? Aí o anjo ainda explicou para ela, falou que o Espírito Santo colocaria nela, ela estaria concebendo um filho de Deus, que o Espírito Santo colocou nela. Ela estaria grávida
e o Espírito Santo estaria nela. Então, ela entendeu que isso era plano de Deus. Deus faz o impossível, mesmo que ela não estava grávida, mesmo que ela não estava casada, ela conceberia um filho de Deus, porque o Espírito Santo colocou nela. Então, ela ficou muito contente depois que ela entendeu tudo isso, e ela correu e contou para José. E José ficou assustado, porque como Maria, no início ele não entendeu. Ele também ficou assustado. Aí o anjo de noite apareceu para José e falou para ele não se preocupar, que a criança que estava no ventre de Maria era o Salvador, era o Filho de Deus, que ela estava concebendo um filho do Espírito Santo. Então ele ficou muito contente também e cuidou de Maria, até que a criança nascesse, até que o Salvador nascesse. E o que será que vai acontecer depois disso, hein? Não percam as próximas aulas, a próxima historinha vai continuar. Essa história, essa revista inteira vai ser uma continuação. Então vocês não podem perder para a gente saber o que acontece da próxima vez. Tia trouxe uma musiquinha. Como a tia falou, nada de criança preguiçosa. Vamos levantar do sofá, fazer os gestinhos e adorar a Deus. Vamos lá? Escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. E aí, você sabe o que mais aconteceu? O anjo também falou com José para que ele cuidasse bem de Maria, pois a criança que nasceria era Jesus, o Filho de Deus. Ele veio a missão de nos salvar. Ele veio pra viver como um de nós. Em todas as coisas foi um exemplo, obediente em todo tempo, para que nós andássemos como ele andou, vivêssemos como ele viveu. Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo para nos salvar. Jesus. A criança crescia, todos trazia muita alegria. Jesus era obediente, gostava de estudar, era inteligente. Você como que é, Senhor? Ele veio a missão de nos salvar. Ele veio pra viver como um de nós. Em todas as coisas foi um exemplo, obediente em todo tempo, para que nós andássemos como ele andou, vivêssemos como ele viveu. Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo para nos salvar. Então, crianças, essa foi a historinha de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não percam as próximas histórias, como a tia falou, vai estar contando toda a história de Jesus, o que ele fez aqui na Terra, na próxima lição de número 2. Não percam, hein? Um beijão da tia. Tchau, até a próxima!